Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
uma solução. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfume para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará a pedra para nós, a pedra na entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar em que puseram, vede o lugar em que puseram. E dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós vos vereis, como ele mesmo tinha dito. Lá vós vereis, como ele tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós estamos celebrando nesta noite o fato mais importante da história da salvação. Nós estamos celebrando nesta noite o mistério mais profundo da nossa fé. Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. A cruz é um lugar provisório. A cruz é um lugar provisório. Portanto, a sua cruz, a minha cruz, também é uma cruz provisória, não somente a de Jesus. Portanto, tenhamos coragem, porque as cruzes que vão surgindo ao longo do caminho, elas também são provisórias. Hoje é o dia do grande silêncio, o Sábado Santo, o dia em que o Cristo desceu à mansão dos mortos. Mas, nesta noite santa, nós já festejamos a sua vitória. Nós festejamos a vitória da vida sobre a morte. É a liturgia mais solene, é a liturgia mais rica de todo o ano litúrgico. É a vigília mãe de todas as vigílias. São 9 leituras. Nós proclamamos 6 delas. Jesus inicia a liturgia de hoje se apresentando como a luz do mundo. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, o círio aceso no início da celebração o simboliza. Também faz a cada um de nós o convite para que nós sejamos uma luz neste mundo, às vezes, tão envolvido em situações de trevas. O próprio Jesus nos dá este compromisso
esta missão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A liturgia da palavra que nós escutamos é um resumo da história da salvação. A liturgia da palavra desta noite, ela nos ajuda a compreender, meus irmãos e irmãs, como Deus ele esteve, como Deus está presente na vida, ele está presente na história, na caminhada do seu povo. A primeira leitura do livro do Gênesis inicia dizendo: no princípio. E no princípio o Espírito pairava sobre as águas. E Deus diz no primeiro dia: faça-se a luz, o dia e a noite. No segundo dia, faça-se o firmamento entre as águas, o céu. No terceiro dia, Deus diz: juntem-se as águas. Ele cria a terra, ele faz brotar a vegetação e as plantas que dão sementes, as plantas frutíferas. No quarto dia, Deus diz: façam-se os luzeiros do céu, o luzeiro do dia, o sol, e o luzeiro da noite, a lua e as estrelas. No quinto dia, o Senhor ordena: fervilhem seres animados nas águas, pássaros na terra. E Deus os abençoou. Deus viu que o que havia feito era bom. E é interessante notar que Deus diz, Deus fala, e as coisas elas passam então a existir. No sexto dia, conforme o relato, Deus ordena que produza a terra seres vivos, animais domésticos. E no sexto dia, Deus também cria o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança. E Deus dá ao homem uma importante missão: domine sobre os outros seres. Agora, o domínio dado ao homem, ele não é um domínio possuído, mas é um domínio adquirido. Portanto, devemos cuidar daquilo que Deus nos confiou. Somos responsáveis, meus irmãos e irmãs, pela casa comum. A casa nossa, mas a casa de todos os outros seres. O Papa Francisco tem chamado muito a nossa atenção para que zelemos, para que cuidemos da casa que não é somente minha, nem sua, mas que é casa nossa, casa comum. Olhando tudo aquilo que foi criado, nós podemos perceber que há sim um traço de Deus em cada criatura, em cada obra criada. A segunda leitura nos traz presente a figura de Abraão. Deus que coloca Abraão à prova e pede a ele que possa sacrificar o seu filho Isaque. Abraão, um homem de muita fé. E Deus então faz a Abraão uma promessa, uma aliança, dizendo: eu te abençoarei, e por meio de ti todas as gerações da terra serão abençoadas. Que Deus, meus irmãos e irmãs, possa dar a cada um de nós a fé de Abraão. Que por meio de Abraão, Deus continue a nos abençoar. A terceira leitura tem presente a figura de Moisés, que recebe do Senhor a importante missão de libertar o seu povo, tirá-lo da terra da escravidão e conduzi-lo à terra da libertação, à terra prometida. Moisés então parte o mar vermelho e o povo do Senhor passa a pé enxuto. Que assumamos a missão de Moisés e também libertar tantos irmãos e irmãs das amarras da escravidão.
libertar. Tantas são as prisões de hoje, tantas são as situações de escravidão, que precisamos ser, na vida destes irmãos e irmãs, um novo Moisés. A quarta leitura, que é da profecia, que é na sequência a sétima, é da profecia de Ezequiel, onde aqui nós vemos o grande desejo de Deus. E o desejo de Deus é derramar uma água pura, que esta água pura possa então purificar as impurezas e também os ídolos. E o Senhor diz: vou dar ao meu povo um coração novo, um espírito novo. Vou arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. E sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Que o Senhor possa ser sempre o nosso único Deus. Que não criemos outros deuses na nossa vida. Sejamos o seu povo, e ele será o nosso Deus. A leitura da carta aos Romanos é uma catequese batismal. E alguns daqui dos nossos irmãos receberão também o sacramento do batismo nesta celebração. É uma catequese batismal que vem nos dizer o que é o batismo, o que o batismo representa, significa na nossa vida. São Paulo diz que pelo batismo nós fomos sepultados na morte de Cristo e que nascemos para uma vida nova. Ressuscitamos com o Senhor, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Portanto, devemos viver, devemos reviver com Cristo. Mortos para o pecado, agora somos vivos para Deus. Que o pecado não deve nos dominar. Mortos para o pecado, vivos para o Senhor. O Evangelho, São Marcos, ele então vem nos apresentar a figura das mulheres que buscam o Cristo no túmulo, mas ele não está ainda. Ele ressuscitou. As mulheres, elas vão ao cemitério com o desejo de cuidar de um cadáver. Elas caminham no escuro e aí chegam ao túmulo ao amanhecer do dia. A noite terminou, a pedra ela foi removida, o túmulo está aberto. E o jovem, o anjo explica: Jesus de Nazaré ressuscitou, ele não está aqui. Esta é a melhor de todas as notícias. Ele ressuscitou, ele está vivo. Aquele que foi crucificado está vivo. A cruz é provisória. A cruz é um lugar provisório. Elas recebem ali a missão de anunciar aos discípulos. Ide, é esta a mensagem do anjo. Também, meus irmãos e irmãs, esta é a nossa missão. A missão de anunciar que o Senhor, ele está vivo. Que o nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas que é um Deus dos vivos. Portanto, a Páscoa não é a comemoração, apenas a comemoração de um fato passado, mas a Páscoa que celebramos, ela deve ser esse processo permanente dentro de nós, onde vamos e estamos ressuscitando com o Senhor. A Páscoa, ela é a vitória do amor. A Páscoa, ela é a vitória do bem. A Páscoa é a vitória do perdão sobre o ódio, sobre o mal, sobre o ressentimento. Que a alegria da ressurreição de Cristo, ela possa estar presente
em nossos corações, não somente nesta noite, mas sempre, durante toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.